Olá, muito bem, nós estamos de volta para mais um bate-papo. Você sabe que sempre tem polêmica, tem assunto interessante, assunto do seu interesse. E hoje o nosso entrevistado é o prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso. Ele está no segundo mandato e esta é a primeira entrevista aqui no G5 Entrevista, depois que ele foi reeleito. Prefeito, seja bem-vindo aqui para o nosso bate-papo. Obrigado, Rafael, é um prazer estar aí com o pessoal da G5, receber você aqui nesse segundo mandato, né, nessa primeira entrevista. Obrigado pelo convite. Bom, eu acho que no segundo mandato a gente consegue conversar mais aliviado, né, mais tranquilo, até porque o senhor vem numa maré aí de muita novidade e são novidades boas. Então, como que o senhor está se sentindo agora nesse segundo mandato como prefeito, para a gente começar essa conversa? O que alivia a gente é a gente conseguir entregar para a população aquilo que ela espera, né? Porque quando a primeira vez que você ganha a eleição, pode até falar que foi sorte. Agora, da segunda, é porque o pessoal já conhece e aprovou, e é difícil chegar nesse patamar. E Canedo, realmente, hoje, até com relação às cidades ao redor, nós estamos vivendo um momento muito diferenciado, muito agradável. A cidade está bonita, está bem cuidada, está com a perspectiva boa. O canedense já recuperou sua autoestima, gosta da cidade. Não teve aquela, quando troca de mandato, né? Aquela bacada. Aquela pausa, né, para ver. A gente continuou com nossos serviços de limpeza, com as aulas voltaram ao normal, entregamos os kits de uniforme. Ou seja, realmente uma continuidade com perspectiva de melhora. A gente começou o ano entregando obras importantes, como a Clínica TEA, e a relação com a população, que eu que moro aqui há 30 anos, eu realmente estou num momento muito legal de estar bem com a população e ela confia no nosso trabalho. Temos problemas, temos desafios como qualquer prefeitura, mas o povo já percebeu assim, que existe uma prefeitura que dá resposta, que corre atrás e que atende. Bom, a gente está falando de bons resultados, vamos começar lá do começo. O senhor pegou a prefeitura numa época de pandemia, né? A gente estava aí já no ápice, né, da pandemia, com tudo parado, recursos congelados e tudo era investimento em saúde, porque naquele momento necessitava. Mas assustou o senhor quando o senhor assumiu o cargo lá em 2020? O cenário eu já conhecia, tanto que quando eu candidatei, eu moro aqui, trabalho na saúde, sou fisioterapeuta, que já era caótico. E com a pandemia a gente já estava preparado. Mas o senhor conhecia a parte da saúde, não a parte financeira da saúde, né? Realmente assim, tava tudo lascado mesmo. E foi um susto muito grande, principalmente a questão de infraestrutura, a questão da água, a questão da própria saúde. Esse eu já tinha um plano, né? Mas foi assustador, assim. É uma cidade rica igual o Senador Canedo. A gente conseguiu saber o quanto ela estava devendo quando a gente começou a pagar. Quanto era? Mais de 100 milhões de reais de dívida para trás, sendo que a gente tem um orçamento do prefeito, quando a gente assumiu, tinha daí para frente para pagar. A gente foi pagando as nossas contas, não tinha asfalto no Canedo, não tinha iluminação, não tinha água. Então, assim, com o orçamento que a gente tinha... Quanto era o orçamento na época? Você lembra? Era algo em torno de 700 milhões por ano. Por ano. Que dá uma média de 60 milhões por mês. Ou seja, a dívida era maior do que o orçamento do ano todo. Não, exatamente. Assim, a gente assumiu e não tinha pagado dezembro, o prefeito anterior. Então eu tive que pagar 2 folhas em janeiro. E aí já eu inexperiente, né? Não, vamos pagar. O povo ficou sem receber, passou o Natal aí sem água, sem salário. Vamos pagar. Quando eu paguei, quase que eu não pago a folha de fevereiro, aí, porque eu gastei um dinheiro que não estava previsto, porque era dívida de gestão anterior. Isso é muito bem delimitado. Bom, aí bairros faltando água, o Ministério Público já intimou para arrumar, então foi um caos. E realmente esse endividamento a gente assustou, porque a gente foi encontrando ele aos poucos, porque também não tinha, a prefeitura não era cada dia digital. uma dívida nova, descobriu-se uma dívida nova. Como é que eles falam? Cada enxadada era uma minhocada, cada vez que cavava achava mais dívida. E aí, isso é uma questão até pessoal minha, é pagar, assim, ó, se você deve, tem que pagar. Não existia para mim dívida do ex-prefeito e do prefeito, é dívida da prefeitura. A pessoa prestou serviço, entregou o material, ela tem que receber. E aí a gente fez isso, e ao longo dos 3 anos, porque não foi rápido, a gente conseguiu honrar todas as dívidas
E agora, recentemente, a gente foi premiado por isso, né? Pela Secretaria do Tesouro Nacional. É por isso que eu estou perguntando, porque do caos ao prêmio, né? E isso em 5 anos e meio, mais 4 anos, 9 meses e 16 dias. Pois é. Vindo num período de pandemia, onde os municípios reclamavam que a arrecadação caiu, o investimento aumentou, na questão da saúde principalmente, e aí tinha que sobrar dinheiro para pagar a folha, tinha que sobrar dinheiro para o asfalto, para o saneamento básico. Então, quando que foi essa virada de chave? O senhor notou assim, não, agora a gente está virando, a gente consegue fazer, pagar e investir. Bom, primeira virada é da atitude, falar assim, ó, vamos pagar em dia, vamos ser transparente nas contas, vamos fazer o que tem que ser feito. Aí, para conseguir chegar no prêmio, aí foram vários anos, porque era pagando as contas do mês e pagando conta do passado, pagando conta do mês, com persistência. Mas o corte foi o quê? Primeiro o senhor cortou a questão do papel, né? Acabou com a questão do papel. Isso. Colocou tudo digital, digitalizou tudo. Aí tinha esse prédio da prefeitura que estava aqui parado também, e vocês estavam num prédio antigo. Aí quais foram os cortes que o senhor foi fazendo para sobrar dinheiro para isso? Porque realmente é uma matemática assim que muita gente muito prefeito tem que aprender, né? É bom você ter falado nesse assunto, assim, ó, eu tenho uma equipe muito boa. A equipe da Secretaria de Fazenda, a equipe da administração, a equipe da infraestrutura, em tudo se economiza, em tudo. Para você ter uma ideia, a prefeitura antigamente tinha um posto de combustível para abastecer as máquinas e a frota da prefeitura, que você não tinha controle sobre esse combustível. Combustível é coisa cara. Uhum. E aí, as máquinas, a logística era toda atrapalhada, existia que eles chamam de, não é subprefeitura, mas tinha as regionais da CEINFRA em vários locais, que você também não tinha controle. E aí, com a equipe amadurecendo, os secretários que foram passando foram contribuindo, falou, vamos tirar esse negócio de posto de combustível. Esse foi o secretário de administração, vamos comprar um cartão de abastecimento, a gente cadastra. Por exemplo, se a pessoa tiver com a habilitação vencida, ele nem pode abastecer. Se o carro tiver com o IPVA vencido, não pode abastecer, porque a prefeitura aqui não pagava IPVA, não tirava alvará de funcionamento dos órgãos públicos. Era uma coisa que eu nunca tinha visto, a gente começou a fazer. Não é fácil. Mesmo a burocracia que o comerciante enfrenta, a gente enfrenta. Sim. E a gente foi atrás de pagar os... Primeiro que a nossa frota já foi totalmente renovada, mas voltando aqui à história do posto de combustível, a gente trocou o sistema de abastecimento, em vez do carro ir lá no posto, a máquina ir lá no posto, ou o caminhão abastecer, fez o cartão, todos os carros, existe uma rede credenciada, e então todo carro da frota pode abastecer em posto, e a gente controla quanto que vai abastecer, quanto que abasteceu, tem um teto. Qual carro abasteceu, o horário que abasteceu. Se saiu do município, não abastece, os carros são todos rastreados, então a economia está em tudo isso aí. No primeiro mês, a gente economizou R$250 mil de abastecimento. R$250 mil? Foi. De economia. Só com o sistema que a gente mudou, em vez de bancar um posto de combustível que parece inteligente, parece econômico. Você tem seu próprio posto. Mas não tem controle. Mas você compra o combustível, mesmo preço com o posto de combustível. Não tinha controle, exatamente. Agora, com o cartão, a gente paga a empresa, o trabalho dela, a mão de obra, paga o combustível e ainda economizou, no primeiro abastecimento que eu lembro, R$250 mil. Inauguramos o Passo, não veio impressora para cá, todos os processos digitais, mais de 16 secretários. Não tem impressora? Tem, para não falar que tem outra. Tem uma ou outra, mas nem usa. Mesmo? Não tem por que imprimir. Tem assim, às vezes vai muito boa, né? Porque tirou as impressoras, quero ver como vai imprimir. Até a última conta a gente já tinha economizado mais de 15 mil. Porque tem, a gente conhece o brasileiro, prefeito. E o brasileiro, a prefeitura é feita de seres humanos. Sim. E aí, quando você tem impressora, um funcionário ou outro você imprime coisa na prefeitura achando que aquilo é dele. Até receita de bolo. Receita de bolo. Imprime o livro para estudar. Livro para estudar. E tudo isso tem um custo para a prefeitura. Quem está pagando é o cidadão. Então isso é uma coisa que acabou, então. O nosso sistema, a nossa plataforma, que é a Undoc, ela calcula o quanto que você deixou de imprimir em papel, em processo, e a gente somando isso, quando as secretarias eram esparramadas, assim, vamos voltar ao passado. O secretário pegava o carro com o motorista e ia lá na Secretaria de Finanças atrás de um processo de compra, de alguma coisa, de licitação. Ah, não, o processo está aqui não, está lá no controle interno. Ele tinha que ir lá. Isso, muitas vezes, o motorista ficava aguardando dentro do carro, com o carro ligado ao ar-condicionado, né? Por fim, a hora que ele conseguia, tração animal, achar o processo, ele andou o dia inteiro, perdeu horas,
E aí pegava aquele bolo de papel, analisar amarrado com barbante, cheio de post-it, de dobrinha, de risquinho. E aí a gente foi atrás dessa plataforma, licitamos, implementamos, instalamos, e parou essa viagem de carro, parou a imprimir para carregar peso, papel, e até onde a gente tinha calculado, ao longo desses quase 2 anos usando essa plataforma, a gente economizou algo em torno de 15 milhões com papel e combustível. 15 milhões? Ninguém faz conta disso. É muito papel, é muito. Toda prefeitura que você for, aqui o Paço, quando foi inaugurar, eu acompanhei da planta. O que é esse espaço que vai ser um arquivo? Eu falei, nós não vamos ter arquivo. Mas e aí? Não vai ter arquivo, o arquivo vai ser digital. Arquivo é nuvem agora. Isso. E aí foi, assim, o mais teimoso de toda a prefeitura sou eu. Quem teimar comigo perde. E aí eu fui insistindo. A arquiteta, que era a secretária de infraestrutura na época, me apoiou, porque ela tinha todo o designer do prédio na cabeça e foi me ajudando. Eu fui também dando a minha contribuição, resumindo, vamos transformar esse arquivo num refeitório. Como que você vai ter quase 600 pessoas que não têm onde se alimentar? Nossa, é mesmo. O arquivo virou refeitório. Virou refeitório, tem a lanchonete, enfim, o Paço aqui é um lugar super agradável. Mas a gente tem economizado. Olha só, nós tínhamos uma frota de carros, que era entre carros próprios, que vive estragando. Se furar um pneu, tem que fazer uma licitação para trocar uma câmara de ar. Aluga. Seguro, tem que pagar. Deu os 4 anos, entrega os carros lá que já iam sucatear. Pega novos. Pega carro tudo novo, aí carro novo para a guarda, para a defesa civil, para toda a frota da prefeitura, que era mais de 100 carros, hoje são só 60, já diminuindo 40 carros. Ano que vem, 2027, eu quero ver se a gente já coloca a frota elétrica, e aí acabou a questão do combustível para as frotas de atendimento da prefeitura. A gente está utilizando um sistema que ainda está em teste, que chama o SIGA, que a gente copiou de Recife, que é um Uber corporativo. Então o secretário que trabalha, ele não vai ter seu carro com seu motorista. Ele precisa ir em Goiânia resolver um problema, ou aqui, ele vai chamar o Uber, que é o próprio carro da prefeitura com o motorista. O aplicativo, a gente chama de Uber corporativo, mas ele chama... Ou seja, cada pasta tinha seu motorista, às vezes estava lá parado, sem fazer nada o dia todo, porque o secretário às vezes está viajando ou saiu. Hoje ele pode chamar esse motorista para vir buscar um outro secretário. Esses detalhes, Rafael. A gente diminuiu o carro, celular, que era o kit, né? O secretário, ele não é o nosso caso, tem secretário que era mais importante que o prefeito. Eu quero um carro, tem que ser um sedã, com um celular, com um motorista. Não. Vai trabalhar todo mundo no Paço se quiser. Aqui você vai a pé na outra secretaria. Sim. Então, você concentrou algumas secretarias aqui na prefeitura? São 16 pastas só aqui no Paço, e isso dá uma logística muito interessante. Você está resolvendo um problema, precisa chamar a procuradora-geral, ela está aqui. Bom, uma outra questão aqui em Senador Canedo, que é histórica, é a questão da água, prefeito. Era reclamação todos os dias que está faltando água, e ninguém conseguia entender por que faltava tanta água. E agora parece que, esse ano, por exemplo, eu não ouvi em nenhum momento a população reclamando de falta d'água. O que aconteceu de lá para cá? Qual que era o problema? E como que foi solucionado para esse ano a gente ter uma outra realidade? Eu vou ser bem abstrato, assim, ó, o que resolveu o problema da Sanesc foi rodar o registro. Não, seriedade e cabeça aberta. Hoje o presidente é o Coronel Ramos, que foi secretário de Segurança, foi secretário de Infraestrutura. Ele chegou lá, não era engenheiro. Falou, quantas voltas que esse registro aqui dá? Até 60. Vamos abrir. Não, você vai explodir a cidade. Aí foi lá, devagarzinho ele foi abrindo meia volta. Isso é um detalhe. Na verdade, está acontecendo uma revolução na Sanesc, que ela passa desde a profissionalização do serviço, moralização do serviço, que ninguém pagava água porque não tinha água. Tem grandes devedores que começou a cobrar com jeitinho, começou a cortar, porque primeiro a Sanesc restaurou o respeito da população. Não, e eu brinquei com o negócio de rodar o registro aqui, mas é óbvio que não é só isso, né? Mas aconteceu. Não, o do registro sim, mas depois tem uma questão do investimento, porque realmente houve alguns lugares que havia o vazamento, que a tubulação não aguentava a força da água, teve todo esse investimento também. Em resumo, a história é assim, a gente assumiu dia 1º de janeiro de 2021, recebeu o Ministério Público, ele foi lá em casa no dia 2. Falou, o senhor tem 24 horas para resolver o problema da água sob pena de multa de R$5.000 diários no seu CPF. Falei,
Assim, parabéns, porque a gente hoje trabalha em sincronia com o Ministério Público, que está ali para defender o que é público. Sim. Lógico que na época eu assustei, e aí a gente pediu um prazo, e em resumo, a gente desenvolveu um plano emergencial sob a observação do Ministério Público, com o apoio dos empreendedores, desse pessoal que está trazendo grandes loteamentos para Senador Canedo, loteamento horizontal, condomínio fechado. Eles estavam assim, prefeitura, nós estávamos falando de dívida, a prefeitura não pagava o fornecedor. O povo falava, não vendo para Senador Canedo, vocês não pagam. E imagina um cara, um empresário extremamente eficiente, que cuida de cada centavo, fala assim, eu vou dar dinheiro para a Sanesc, acreditando que ela vai fazer uma obra. Não vai. Então, sentamos com o Ministério Público, fizemos o plano emergencial, depois fizemos o Consórcio Sul, e aí nos prontificamos a cada centavo que foi adiantado de taxas que eles pagariam, eles adiantaram, a gente foi fazer obra. Fizemos a ampliação da captação do Bom Sucesso, depois fizemos o Aras 2, levamos 12 quilômetros de adutora para o Morumbi, e assim, quando eles perceberam que o dinheiro virava obra imediatamente, porque também é mais ágil, A questão da credibilidade, no caso. aí falou, peraí. E aí virou essa chave também da confiança, a chave financeira, e aí a Sanesc já começou a desenrolar. Por último, agora com a chegada do Coronel em janeiro desse ano, a equipe já estava, e o povo da Sanesc, a equipe já estava amadurecida, e a equipe da Sanesc, sim, era uma equipe sofrida, porque você já pensou tirar um vazamento, uma ruptura de uma adutora, lá no meio do mato, naquela lama, 1 hora da madrugada? Um pessoal que trabalha muito pesado, que não tinha reconhecimento, que tinha a história de, esse povo da Sanesc está sabotando. Sabotagem era serviço mal feito. Enfim, a gente foi investindo, foi fazendo as obras com a tutela do Ministério Público, com a confiança dos empreendedores. Cada centavo investido virou obra. A gente fez o plano emergencial para sair da crise, que era assim, hoje nós estamos no auge da seca. Não está faltando água, reservatório cheio, reservatório de água bruta, que é o Aras 1, Aras 2, esperando o Aras 2 esvaziar para a gente aprofundar ele mais, e aí não esvazia, porque consertou-se as manobras, isso tudo tem o dedo do pessoal da Sanesc, o dedo do coronel, que foi identificando como que era a manutenção dessa água, foi profissionalizando, já estamos automatizando a Sanesc, instalou manômetros, atuadores que vão agir de forma automática, já está mapeando todo o sistema para a inteligência artificial entender e não deixar perder a água, e aumentou a pressão. Tinha um bairro que faltava água porque não tinha pressão para a água chegar aos bairros mais elevados. E é lógico que tem falta água porque rompe a adutora, vai fazer uma manutenção, a gente está instalando caixa d'água, trocando as caixas antigas, os reservatórios antigos, em vários bairros para melhorar a pressão, então eventualmente ainda falta água. O que mudou foi que a população já perdeu aquele trauma. Assim, gente do céu, você chegava em casa, eu moro aqui há 30 anos, e meu bairro custava acabar a água. Quando acabava, naquela época ruim, você nem tinha noção de quando ia voltar. Hoje já tem uma previsão. Hoje nós temos as redes sociais, falam, setor tal vai fazer tal manutenção, vai ficar sem água, sabe que vai voltar. Então, o povo perde o medo, esse trauma, na prática, é saber, chega em casa hoje e fala assim, não, login volta, é automático. Antigamente você não sabia, nem porque estava faltando, nem se ia voltar. Hoje, com a seriedade que a gente tem demonstrado, e isso é importante falar, porque tudo que aconteceu, você fala financeiramente, tecnicamente, foi baseado nessa seriedade de levar as coisas muito a sério. A água é coisa muito séria, como é saúde, como é educação. E a equipe vai percebendo o estilo do gestor e vai imitando. Tem muita gente séria em vários setores do Canedo que às vezes não tinha nem oportunidade. E aí a equipe, o que eu gosto de falar, essa equipe vai amadurecendo. E, Rafael, hoje nós temos secretários aqui que dão show de bola nas suas áreas, né? E isso é muito bom para a população. E a gente está numa fase muito boa. Com a oportunidade que a população deu da reeleição, a gente pôde aproveitar essa experiência, essa seriedade, essa maturidade do secretariado para entregar serviço mais rápido. Canedo está passando, como todo município, por dificuldades financeiras que a gente não fica lardeando. E a gente sabe, quem vai dar a saída é nós. Não adianta, igual se fosse, como se fosse um policial hoje reclamar que não tem segurança, um prefeito reclamar que não está dando conta de resolver os problemas. Temos dificuldades como todo mundo, mas a equipe está se desdobrando, né? E aí a gente volta a falar
que quando uma prefeitura é reconhecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, porque saiu do endividamento de 100 milhões para uma capacidade máxima, a nota máxima na CAPAG, que é a capacidade de pagamento, porque está com as contas em dia, isso é um fato, uma consolidação dessa seriedade. Então, a gente devia 100 milhões e hoje a gente não deve nada, e tem crédito, enfim, e tem dinheiro. E a referência, se tornou uma referência, porque quando a STN dá um prêmio desse, é porque você é exemplo nacionalmente para outros municípios. Foram 3 prêmios, a gente foi lá e eu não sabia, né? E é muito bom levar esse susto, assim, ó. Canedo recebeu o prêmio de maior evolução regional dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes, ou seja, nos últimos 4, 5 anos, saímos de uma situação de endividamento para uma situação máxima de credibilidade. E também ganhamos o prêmio de maior evolução nacional. Então, o Senador Canedo foi o município que mais evoluiu financeiramente, né, na seriedade, com o recurso público, dentre todos os municípios do Brasil com mais de 100 mil habitantes. Essa competição exclui as capitais. E também a gente recebeu o prêmio lá por ter alcançado a nota máxima da STN, da Secretaria de Tesouro Nacional, que é a CAPAG-A+, porque tem a CAPAG-A e tem a mais, que é a nota máxima que você pode tirar por transparência fiscal, né? E isso é muito bom. E isso tudo aconteceu, prefeito, relembrando aqui o passado, um momento que Senador Canedo foi um dos municípios que mais cresceu populacionalmente. Então, quer dizer, quando se cresce de forma ordenada, isso tem vantagens, mas quando se cresce de forma desordenada, isso tem prejuízo, porque você aumenta gasto na saúde, você aumenta gasto na educação, você aumenta gasto na infraestrutura de todas as formas. Então, assim, ainda teve esse adendo de crescimento populacional que a prefeitura também teve que arcar, porque é mais saúde, mais educação, mais infraestrutura. É um dado bonito, mas se você analisar demograficamente, eu brinquei... É assustador. Assim, bem na minha vez de ser prefeito, porque o crescimento, essa explosão demográfica do Canedo foi entre 2010 e 2022 que teve o censo. Era para ter tido o censo em 2020, por conta da pandemia, ele foi feito em 2022. Nesse curto período de 12 anos, a cidade saiu de 80 mil habitantes para 155 mil na época. Quase dobrou. 84% de crescimento, e isso sem água direito, que assim, a cidade passou por várias fases, mas quando a gente assumiu, eu acabei de pegar esse crescimento demográfico, sem água, sem dinheiro, e aí... Endividado? Eu também falei assim, gente, eu que quis candidatar, eu já sabia o tamanho do problema. O povo confiou, agora vamos trabalhar. Isso era uma frase que eu repetia. Aí você assumiu e falou assim, parece que dobrou o problema aqui, o que aconteceu? Eu formei em fisioterapia e eu queria ser bombeiro, então onde tinha um problema eu queria ajudar. Então eu nunca tive problema com problemas, com desafios, né, que se diz hoje, vamos resolver. Tanto que era uma frase comum, o secretário chegar meio apavorado no gabinete, nossa, está acontecendo isso, está faltando isso, não dou conta. Eu falo assim, deixa de ser mole, vamos trabalhar. Eu preciso aprender essa resiliência, porque eu fico desesperado também. E ainda tem a parte política, que também não me apavorou, assim, você trabalhando, o povo criticando, qualquer deslizezinho usando politicamente, isso é muito ruim. Houve um período, em 2023, que foi para esquecer, assim, ó. O auge a gente estava trabalhando com a mesma seriedade, com o mesmo desempenho, mas o povo aproveitava as falhas, um grupo, às vezes, né, a política aí usava assim, criticava, e eu falava assim, a população não é boba, vamos continuar trabalhando, porque assim, eu só me candidatei e falava assim, eu só vou ser candidato à reeleição se eu tiver feito um bom trabalho, porque senão não adianta. Você vai brigar contra o povo, falar assim, se eles não estiverem gostando, eu nem vou candidatar. Quando a gente começou a entregar as coisas e todo mundo percebeu junto, eu me incluo junto com a população, assim, ó, o trabalho está sério. Se isso aqui não resolver o problema da cidade, não vai ser conversa de político que vai resolver. Então a gente começou, e aí sim dá até um frio mais. Será que o povo está vendo? E estava. Porque não faltou água desde o ano passado, da última seca. A gente começou a fazer entregas importantes em todas as áreas, reformamos todas as unidades de saúde. Teve iluminação? Iluminação 100% LED, inauguramos o PASSE, inauguramos o CRIS, inauguramos...
escolas, foram 3 escolas que a gente entregou, recapeamos a cidade Aquela inteira. obra de saneamento que o senhor também começou, Qual nos delas? bairros. O senhor começou a refazer ali O saneamento, os esgotos, Sim, a gente começou a implantar o esgoto, e está tudo pronto para a gente fazer o máximo de esgoto nesses próximos 3 anos. Falei, gente, não é possível que o povo não está vendo. E estava, eles nem ligaram. É necessário a campanha política, as eleições, Aí na campanha, em vez de ficar fazendo política, eu falei, vamos fazer propaganda do que a gente fez, e deu certinho com o que a população estava com expectativa. Falou, ó, eu fiz isso, não sou de ficar prometendo, eu vou fazer. Mas a gente fez o compromisso de fazer o hospital, a gente está construindo, já vamos, nessa próxima fase, a gente já vai colocar as primeiras lajes desse hospital, já colocamos todas as colunas. Chegar no hospital, como está o andamento da obra? Com dinheiro próprio, a gente está, ele está bem devagar, para o que eu queria, ele está bem devagarzinho, mas ele não parou, e aí agora a gente concluindo essa colocação das lajes, que é essa fase de fundação, ela é muito complicada, fazer a terraplanagem, fazer a topografia, colocar as primeiras colunas. Isso é o mais difícil, porque depois que tiver a base agora feita, aí vai embora. Na hora que fizer essas lajes dos pavimentos, a gente já faz a licitação de toda a obra, aí ele vai tomar aquele corpo, igual o Cora, do governador, que de repente ele ficou pronto, já vai ser inaugurado agora dia 25, então assim, eu espero que vai acontecer com o nosso hospital, porque eu ainda tenho, como a gente ainda tem 3 anos de gestão, a ideia é entregar ele equipado e funcionando, não é para outro terminar. Qual que é o prazo mesmo, final? Ele é uma obra desse poste com 120 leitos, em torno dos 2 anos. 2 anos. Né? E a gente está lá. Então, esse compromisso a gente fez as entregas que a população esperava, e aí a confiança veio na reeleição. Agora, o senhor fez uma coisa aqui que causou aí o burburinho, é óbvio que a oposição faz barulho, e aí a população reclamou muito, inclusive teve uma candidata que saiu com machado na cidade atrás dos radares, prometendo derrubar os radares da cidade. E aí vem a questão das câmeras também, que o senador Canedo investiu muito em monitoramento. Prefeito, para esclarecer aqui e ficar claro para quem está nos acompanhando, essas câmeras de monitoramento é para multar o cidadão, é para apreender veículos com documento atrasado, ou é realmente para segurança? É para tudo. Hoje elas trabalham integradas. Existem as câmeras que fazem leitura automática de placa, que são as LAPs, são essas dos sensores. Só que elas são interligadas, e a gente tem um convênio com o governo do estado, que a gente tem o banco de dados. Essas mesmas que fazem a leitura, na central de vídeo monitoramento da GCM, elas são capazes de falar assim, você pode chegar lá e falar assim, eu preciso do registro de todos os carros vermelhos que passaram entre tal e tal horário, ela te dá. Eu preciso de todos os carros com a placa final 1, 2, 3, tá. Entrou um carro roubado, é automático. Que tiver já registro, acusa. Isso, se tiver registro de furto, o guarda às vezes não sabe, como é que ele vai saber? Quando passa, ela já destaca. Teve um período que em 45 dias o senador Canedo recuperou 15 carros roubados que passaram por aqui. Desperceberam, o cara entrou, avisou a guarda, o vídeo monitoramento avisou nossas viaturas 0, guarda bem preparada, abordou, apreendeu o veículo. Então, a gente tem recuperado sistematicamente veículos roubados que entram para o senador Canedo, e essa inteligência é usada também no apoio à Polícia Civil, Polícia Militar. Então, isso, as câmeras, que é para multar também? É para multar também. A estatística nossa de 2021 para hoje, 2025, a gente aumentou o número de sensores e o número de multa caiu, o número de acidente caiu, o número de morte caiu, e aí não tem com que você brigar com esses dados. Né? O pessoal fala que tem uma indústria da multa, prefeito, que o cidadão passou abaixo da velocidade, mas registra que passou a mais. Isso existe? Todos os aparelhos são calibrados. Eu sou goiano. Goiano não vai admitir nunca que ele está errado, né? Mas o povo, assim, tanto que mudou, até esse ano, assim, do povo pedir, falou, tem que pôr um fotossensor na rua tal que o povo está correndo. Falei, olha, mudou, hein, porque antigamente o povo não queria. A multa, ela é opcional, só toma quem está infringindo a lei. Como os aparelhos, não existe essa história, eu passei abaixo da velocidade e fui multado. Os aparelhos são calibrados, é tecnologia, gente. Hoje, no GPS do seu celular, você vê a velocidade do seu carro. Essa tecnologia é usada em senador Canedo a favor do cidadão. Às vezes um motorista reclama porque foi multado, não sabia que tinha um fotossensor,
mas depois ele passa lá devagar, e isso ele está preservando a vida das crianças, dos nossos animais, das nossas gestantes, dos nossos cadeirantes. Então, o índice de acidente de trânsito Senador Canedo diminuiu drasticamente. O índice de morte no trânsito aqui caiu drasticamente. E aí a gente pula para outra estatística, que é a violência em geral em Senador Canedo. Não sei se você ficou sabendo, nós somos a 5ª cidade mais segura do estado. Sim, isso, inclusive foi notícia do estado E inteiro. agora alcançamos o 5º lugar no Centro-Oeste. E dos mais de quase 500 municípios que participam do ranking dos municípios, nós subimos da 148ª posição, do número 148, hoje nós somos o 90º mais seguro do Brasil. Isso por conta das câmeras, por conta também dos sensores, por conta do trabalho integrado da Guarda, Polícia Civil, Militar, Polícia Penal, é uma rede, né, que a gente chama de força de segurança, que trabalha usando o monitoramento, a inteligência, né, para dar segurança para a população. Então, nós passamos aí mais de 80 dias sem homicídio em Senador Canedo, repetimos agora, porque houve um homicídio na época, repetimos mais de 80, chegamos a quase 90 dias sem homicídios. E você vê, nós estamos do lado de Goiânia, e Goiânia é normal, todo dia tem um homicídio. E Canedo, antigamente, era a cidade do terror. Hoje, não. A gente inaugurou o Cristo, colocou uma câmera lá, e que câmera, viu, que a gente põe? Porque ela enxerga à noite, enxerga de dia, enfim, ela consegue dar um zoom com a nitidez perfeita. A ponto da pessoa, ela vai depredar, vai riscar lá, nós fizemos o letreiro, amo senador. Você consegue ler o que a pessoa está escrevendo. Amo Senador Canedo. Começou a riscar, a viatura já vai lá, já leva para a delegacia, já vai prestar conta, porque está lesando o patrimônio, né? E eu lembro quando a gente começou a monitorar mesmo, com o vídeo monitoramento, me mostraram lá o alcance de uma câmera que ela conseguiu olhar o morro à noite e foi apreendida uma pessoa que ela tirou uma arma e estava mostrando para a outra. Aí a GCM abordou, não tinha porte nem de arma, foi apreendida. Isso assim, isso é fantástico, porque quem mora em Senador Canedo, a gente subia naquele morro, dava medo. Você subia no Cristo, era abandonado, feio, né? O pessoal usava droga, fazia o que queria lá. Com a reforma, com o monitoramento, você chega lá hoje, tá a família no final de tarde, pôr do sol mais lindo de Goiás, né? Com segurança, e então mudou isso aí. E isso a população tem reconhecido, e a gente não acomodou, falou, ganhei a reeleição, responsabilidade dobrada, tem muita coisa para entregar, tem muito problema para resolver, e a gente continua na mesma. Então vamos falar de entregas, então. Além do hospital, o que o senhor está planejando para o futuro aí, para esses anos de mandato aí, do último mandato como prefeito? Sabe o que eu fiquei feliz? Nós começamos 2025 agora, a gente conseguiu entregar a Clínica TEA, que faz atendimento para as crianças com espectro autista. Que é uma novidade também. Nossa, foi uma das primeiras do estado, foi com o apoio do senador Jorge Cajuru. É uma coisa assim muito humana, sabe? A clínica, ela também tem um ambulatório para as mães atípicas, mães de criança neurodivergente. Isso é muito importante, essa é uma entrega que a gente até fala pouco pelo tamanho da importância que ela tem para quem tem um filho autista, para quem tem um filho neurodivergente, receber o suporte para a criança, que é até 6, 7 anos, e a gente vai dar continuidade. Nós temos um centro de especialidade médicas que vai receber um SER 2 e vai cuidar das crianças de 7 mais. E já tá, a obra já está entregue, já estamos mobiliando a previsão de inauguração para outubro agora funcionando, que era outra obra parada na entrada da cidade. A gente tinha 2 cartões postais feios em Senador Canedo, o Paço Municipal que foi abandonado há 12 anos e o Centro de Especialidade. Era feio mesmo. Nossa, era horrível. Você chega na sua cidade, tinha uma obra de cada lado abandonada assim, ó. Eu não era de Goiás, quando eu cheguei aqui, eu vim na prefeitura. Eu cheguei e assustei. Falei, mas isso aqui é uma prefeitura, velho. Feia demais. Era muito feio. Eu tenho muita gratidão pelo prédio antigo, mas assim, o passo mas cumpriu a sua missão. Isso. Né? Quem quer, eu falava isso na saúde, pessoal, quem quer atender bem, atende debaixo de uma árvore. É diferente, mas se você ter a estrutura que tem aqui no Paço, é qualidade de vida para os funcionários, saúde mental, porque pensa 600 pessoas indo trabalhar num lugar escuro, feio, inapropriado. O Paço não. O Paço é um lugar adequado, confortável, né, e agradável de trabalhar. Eu sei que a gente está contribuindo para a saúde mental também dos servidores e para receber também
Até a gente quase não Não. para aqui, mas enfim, entregamos a Clínica TEA, vamos entregar o centro de especialidades, conseguimos entregar a Escola do Prado nesse ano, a Escola do Residencial Prado, retomamos as obras da Escola São Francisco, do bairro São Francisco, era a última obra parada de todas que a gente pegou. Então, na hora que a gente entregar a Escola São Francisco, acabou a obra que tinha sido parada por outras gestões, né? O hospital vai pegar um ritmo maior agora a partir de 2026. O nosso desafio é manter, porque é um hospital que vai ter 4 UTIs. Hoje o município, por mais que seja bom de arrecadação, ele não consegue bancar um hospital de 120 leitos, com cirurgia. A gente vai fazer uma rede de saúde para manter, né? Aí nós temos uma secretária de saúde que é especialista em saúde pública, em financiamento público, e a gente vai fazer as parcerias necessárias, mas o paciente do Canedo... Tem a UPA. A UPA? É UPA, né? UPA. Nós temos uma UPA, a gente vai fazer mais um pronto-socorro na região. E aquela que está construindo lá que a gente foi, era o quê? Era a UPA ou é UBS? Lá, eu esqueci agora. Tem a UBS do Boa Esperança, nós iniciamos com verba do governo federal. Que vai ter odontologia, vai ter muita coisa. É a Unidade Básica de Saúde do Residencial Boa Esperança e também o CAPS AD tipo 3, lá no Morado do Bosque. A gente começou, as obras estão em andamento, para a gente já entregar, eu acho que ano que vem. Então a gente começou bem em 2025, e aí estamos na expectativa, o governo do estado está construindo o viaduto da entrada da 020, eles romperam o contrato, mas já fizeram outra licitação, já está em andamento, a obra deve ser retomada. O governador entregou para nós a duplicação da 010, a passarela ali em frente, o IFG, e aí a gente vai. Está bem de obra, está bem de perspectiva, nós temos aí 3 anos e 3 meses de muito trabalho, com a perspectiva de fazer mais entregas, né? Então a gente começou bem em 2025. A gente está indo para a reta final já, eu quero falar um pouquinho de política rapidinho. Esse é o último mandato do senhor, futuro político. Você já tem pensado, já tem conversado, já tem escutado aí algumas indicações. O que o senhor pensa em fazer daqui para frente? Sabe o que é engraçado, Rafael? Eu não pensava em ser prefeito. Eu candidatei a vereador 3 vezes, querendo falar assim, ó, quando eu ganhar, eu afasto e vou pedir à Secretaria de Saúde para informatizar a saúde. Eu não pensava... Essa era a ideia. Aí veio E com essa consistência minha na política, sem ver, foi se pegando ali uma confiança. Aí veio a candidatura a deputado em 2018. Que foi aquela votação extraordinária que o senhor teve. Sem dinheiro, um candidato... E foi que abriu as portas para ser o candidato a prefeito. Isso alavancou. Quando saíram as pesquisas para prefeito em 2020... de tanto ver o povo, eu brinco muito, falo assim, gente, o Fernando está tão insistente, e é um voto, assim, a pessoa viu o nosso trabalho, eu da área da saúde, esforçado, me deram a oportunidade em 2021, graças a Deus a gente conseguiu retribuir com muito trabalho, a gente devolveu uma cara nova para a cidade, e aí veio a reeleição, ganhamos também, e aí minha ideia, Rafael, é terminar os 4 anos, concluir o hospital, sabe, deixar a cidade assim, ó, bonita, funcionando, bem avaliada, e isso é importante. Então o ano que vem não tem candidatura a deputado? Da minha parte, eu tomo muito cuidado, porque quando você falou o assunto, vamos falar de política. Quando você fala como político, eu não quero falar assim, eu não vou fazer isso e depois fazer. Você não sabe. Sim. A minha pretensão é terminar o mandato, mas você faz pesquisa lá, sei lá, tá lá, aí pesquisa é mais ou menos o que o povo está querendo. Isso, naquele momento. Isso, aí vai lá que tem uma oportunidade e tal. Mas hoje, eu tenho essa pretensão de terminar o mandato, não tenho pretensão até o momento de sair candidato, nem a deputado estadual, nem a federal. Tem muito serviço para fazer. E eu sou muito tranquilo com política, eu não fico querendo ser candidato. E a Simone, não pode ser a candidata? Pode ser a primeira-dama. A gente tenta esconder o ouro, mas não tem jeito. Assim, ó. Inclusive, a gente fez uma pesquisa em julho que ela está muito bem sem a gente falar. Eu ouvi falar dessa pesquisa e movimentou aí os bastidores. Gente, é o que eu estou falando. Se o povo apontar que ela tem chances, ela quer é candidata. Ela também não é muito da política, não, mas ela não está negando, não. Assim, ela assustou no começo, assim, mas é uma forma de contribuir. Eu fui diretor de várias unidades antes de ser prefeito, e uma das coisas que mais me motivou a ir para a política, porque assim, eu sofria demais sendo diretor de uma UPA. Falei, gente, tem que melhorar tal coisa.
E a política é a melhor ferramenta de você contribuir, porque tudo primeiro é decidido politicamente. Para onde que vai o dinheiro do hospital? O dinheiro vai para o hospital? Vai para onde? O que não é? É uma decisão política. Então, a política é uma ferramenta boa. A Simone já percebeu isso. Ela que é primeira-dama, secretária de Assistência Social e Cidadania, e que tem uma pegada muito profissional. Hoje a Secretaria de Assistência Social nas mãos da Simone é extremamente séria. Não é aquele negócio de ficar dando cesta básica e trocando em troca de apoio político, não. Também é cartão. A pessoa que pede, que precisa, não precisa se expor, ela vai lá no CRAS, conversa com a assistente social, recebe o cartão, vai lá e compra o que ela precisa, sem ser exposta. Não é, sabe? Seriedade é isso, você não aproveitar da fragilidade das pessoas para ter recurso político, ter proveito político. E nesse aspecto a Simone é tão séria que a gente brinca, pode até atrapalhar, porque ela não expõe ninguém, o trabalho dela é extremamente técnico. O senador Canedo saiu da faixa da extrema pobreza, eram mais de 4.000 famílias em extrema pobreza em 2021. Isso, com o crescimento da população, diminuiu para quase 3.000 famílias de extrema pobreza, de pobreza. Tem o trabalho, assim, tem a mão do governador Ronaldo Caiado e da dona Gracinha nesse trabalho conjunto. Então juntou Caiado, Gracinha e Simone. Hoje Canedo, você vê, 170 mil habitantes. Você tem menos de 4.000 pessoas na faixa da extrema pobreza, que ainda tem uma secretaria que atende com vários recursos, com o Canedo Social, com o Goiás Social. Enfim, é uma cidade bem cuidada e que cuida principalmente daqueles que mais precisam. Bom, nós vamos chegar ao final da nossa entrevista. O prefeito tem agenda também, a gente ficou praticamente uma hora aqui conversando. O papo estava bom, né? O papo está muito bom, mas a gente vai encerrar e uma próxima oportunidade de falar de novas entregas e de novos projetos. Prefeito, muito obrigado pela sua paciência, pelo tempo que o senhor dispôs em conversar com a gente. E se tiver alguma coisa aí que eu não perguntei, se o senhor quiser colocar aqui no final da nossa entrevista, o microfone e as câmeras estão abertas. Eu que agradeço, Rafael, agradecer a todos vocês do G5 pela oportunidade, aproveitar a oportunidade para agradecer novamente todos de Senador Canedo que têm confiado no nosso trabalho. Está muito gratificante a gente trabalhar com a população do nosso lado, apoiando, sabe? A gente está vivendo um momento muito legal, inclusive com relação às outras cidades que passam por dificuldade, e a nossa ideia é melhorar a Canedo aí cada vez mais, e a gente agradece a oportunidade que todos têm dado para a gente vai trabalhar ainda melhor por Senador Canedo. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, você sabe, até o nosso próximo encontro.